E ele, pelo amor de Deus, eu falei, tem uma calça, uma blusa, né? Aí ele falou, mas o liquidificador da casa está queimado. Eu falei, liquidificador é presente da casa, não é da gente. Não é, amadinho? Olha esse liquidificador, ferro de passar, é presente pra gente, é pra casa, não é? Você concorda? Não é? Aí ele perguntou que você está precisando de extrema importância. Aí eu levei na brincadeira, né? Porque eu sou muito cômica. Falei, um spray de arrumar o cabelo Karina. É claro que é um sarcasmo, né? Você não há de ver que comprou isso, gente? Que crise. Pior foi no outro ano que ele tinha melhorado da crise. Ele deu um par de sapatos de fato, mas deu a caixa vazia pro meu menino que devia ter com 3 anos na época, me entregar. Pegou um sapato, deu para outra filha num saquinho bonito. E a outra falou, amor, tá muito apertado, pega o presente de uma vez, deixa pra você ver depois, para as crianças empolgar. Já pensou? Então, mas aí eu aprendi que nós não podemos cobrar do nosso marido o que só Deus pode fazer, não é? E que a gente prometeu lá no altar: vou te amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e na escassez. E é interessante que no tempo de escassez, quando a gente realmente ama e vive isso, você vai viver depois o melhor momento da sua existência, da sua história. E depois, quando as coisas dão a volta por cima, pensa no marido que te ama, te honra e te trata como uma rainha de fato. Olha, Gerando Bênçãos é muito legal, não vou falar o contexto dele. Show Tristeza, Bem-vindo à Alegria, maravilhoso. Fala sobre os principais ladrões de alegria e autoestima da vida, principalmente da mulher. Bons costumes e boas maneiras, muito legal, gente. Não é um livro de frescura, tá? Mas é um livro que ensina a gente umas coisas que estão esquecidas. Com licença, por favor, obrigado, né? A gente colocar a roupa certa para a idade ideal. Porque hoje tem mulher de 70 anos andando igual piriguete. Vocês já viram, gente? Né? Vocês já viram? Não é só aqui, não é só lá em Goiânia, aqui não, né, gente? É, gente. Então a gente fala sobre isso. Tudo tem idade, não é? Tudo tem a forma. E outra coisa, tem que observar a questão da elegância, não é? Coco Chanel disse uma frase que eu gosto muito. Diz que a verdadeira mulher elegante não é fiel à moda, é fiel a um estilo. Então a gente tem que ter o nosso estilo, né? Estilo de uma mulher, de uma dama. Semana passada, eu e as minhas filhas fizemos foto para Gregory. Alguém conhece aqui uma franquia nacional? E para Saad. Conhece a Saad? Que as bolsas maravilhosas. Ai, meu Deus, né? Então nós fizemos foto para eles. A campanha deles foi feita por nós. Eu e minhas 2 filhas. E eu achei tão interessante que eles procuraram a agência para saber que queria uma mulher, não uma blogueira, não uma mulher com perfil de piriguete, não uma mulher com perfil daquela mulher que é casada, mas tem amante. Falou que era uma mulher com perfil de mãe, elegante, bonita, centrada. Falei, nossa, acho que eles tinham um problema de vista. Escolheram, mas tudo bem. Agora eu tenho um programa de TV lá em Goiás, né? E eu achei interessante uma coisa. Eles procurando um referencial de mãe e filhas. Olha que lindo. Né? Sobriedade, que está faltando hoje. Então nesse livro a gente fala muito sobre isso, tá? E sobre as questões deselegantes. Por exemplo, quantos anos você tem? É deselegante, né, Madinha? Não pode. Você pode até descobrir assim, nossa, seus filhos são lindos. Que idade tem seu filho mais velho? Aí a pessoa fala 18, fala assim, gente, é bom começar cedo, né? Porque vocês parecem irmãos, nossa. Você deve ter tido um filho muito novinha, né? Aí a pessoa já empolgou? Aí ela mesma declara. Aí quando ela fala 18, casou com 18, foi tendo filho lá no primeiro ano, você descobre facinho, com uma elegância, não é, gente? Então eu falo aqui nesse livro, né? Virar para outra, você tá magrinho, gordinha também não convém. Bom, segredos para um casamento feliz é muito legal, tá? Esse aqui a gente fala sobre o maior erro do casamento, que é casar para ser feliz. O maior acerto é casar para fazer o outro feliz, que quem planta colhe, não é? E fala sobre as 5 principais necessidades do marido e da mulher no casamento. Do marido, todo mundo sabe qual que é a primeira, né, amadinha? Sexo. Ele só casa pensando nisso. Esses dias para trás, uma amiga minha queria divorciar, porque o marido dela enterrou enterrou a mãe dele às 16 horas, às 19 ele estava passando a mão na esposa, a esposa achou que ele estava tendo um pesadelo, acordou e falou, amor, o que está acontecendo? Ele falou, o que está acontecendo? Eu quero interagir. Aí ela olhou e falou, sua mãe morreu, enterrei sua mãe com você agora à tarde, meu amor. Ele falou assim, quem morreu foi minha mãe, foi eu não. E ela queria separar, você acredita? Eu falei, olha, eles são homens, né? O homem, para esquecer de um momento difícil, quer interagir, né, amadinho? Não é? Só muda de endereço, CPF e tinta de cabelo, gente, mais nada, é tudo igual. Então aqui eu falo sobre as necessidades do homem no casamento, tá? Falo sobre sexo, sobre respeito, sobre admiração, sobre você se manter atraente apesar da idade, né? Arrumadinha, né? Toda produzida, não é isso? E falo das mulheres. A nossa primeira não é sexo, é afetividade.
A segunda nossa é conversação e diálogo. Mulher só conversa pouco, todo mundo sabe, no mês de fevereiro, né? Porque tem menos dia. A terceira nossa é reais. Ai, que coisa boa, né, gente? Reais, né? Dinheiro, né? O que é dólar, né? Talvez, tem gente que não entende, né? Porque homem tem um terno durante 5 anos, você já viu? Solta o terno, o paletó, né? O terno, ele vai para a igreja sozinho, não vai, gente? A gente não usa a mesma roupa de festa há 5 anos, né? Então é um contexto muito interessante. Vou falar só sobre mais 3, tem vários DVDs também que eu não vou falar sobre eles. O amor é alimento, o sexo é o tempero do casamento. Muito legal, gente. Você tem que entender a força que a sexualidade tem no casamento, ok? E aqui a gente fala sobre os principais vilões da sexualidade. Causas hormonais, psicológicas e psicossociais. Muito legal, ok? E aqui também tem umas receitinhas, né? Para o seu marido ficar mais avivado, mais renovado, com mais vontade, que é difícil, que a maioria tem muita, né, gente? Algumas mulheres falam, tem remédio para acalmar ele? Não, para acalmar ele eu não encontrei, viu, gente? Bom, aí o que acontece? E tem algumas receitinhas para você que é uma amadinha que precisa assim, dar uma renovada, né? Você ficar, eu costumo brincar, com a unção da lagartixa que é subindo pelas paredes, desesperada pelo seu esposo. Muito legal, tá? E esse livro aqui, ó, Geladeira ou Fogão, aborda a sexualidade, só para nós mulheres, tá? Como é que você vai conquistar o seu esposo nessa área? Gente, pensa no livro bom, já é best-seller, né? E esse de família aqui também que é maravilhoso. Mas vamos lá. Eu quero usar um texto para ler para vocês hoje, para ministrar o seu coração. Vou falar rapidinho sobre algumas questões do que é ser mãe, do como é bom ser mãe. Vou ficar aqui, que eu gosto muito de ficar andando, tá, gente? E aí eu já me conheço, daqui a pouco eu caio daqui se eu ficar aqui em cima. Sou meio agitada, dá pra ver, né? Tô acordado desde as 2 da manhã, tô sem sono ainda. Aliás, desde as 2 não, eu passei a noite inteira. Bom, tem um verso na Bíblia que diz assim, ó: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, ou que gerou, de sorte que se não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta mãe viesse a se esquecer deste filho, diz o Senhor, eu todavia não me esquecerei de ti, e eis que nas palmas de minhas mãos te gravei. Diga para essa mulher que está do seu lado, diga assim, amadinho, por um acaso, uma mãe pode vir a se esquecer de um filho, né? Interessante que você ouviu o contexto daquilo que eu li agora, e Deus procurou um relacionamento para expressar o amor dele à humanidade. Olha que coisa linda. Não foi um amor de marido e mulher que ele achou, não foi um amor de namorados, não foi um amor platônico qualquer, não foi uma obsessão, não foi um relacionamento entre animais, digamos assim, mas Deus usou justamente o relacionamento materno. Nem paterno serviu, você viu que legal? Deus usou o relacionamento entre mãe e filhos. Por quê? Gente, porque só sabe o que é ser mãe quem de fato já é mãe. É ou não é? A gente, você que é filha que está aqui, que ainda não é mãe, certamente você já viu a sua mãe dizer assim para você, já ouviu, aliás, quando você tiver seus filhos, você vai entender o que eu estou falando para você. A gente não fala isso, mãezinha, não fala? A minha mãe disse isso para a minha vida inteira. E eu pensava, poxa, como a minha mãe é chata. A vida inteira tem que me lembrar desse negócio, que o dia que eu for mãe, eu vou dar valor à minha mãe, digamos assim, né? E, de fato, a maternidade nos amadurece. A maternidade é algo maravilhoso. A gente ouviu o testemunho da nossa amadinha agora, que testemunho impactante, não é? Olha, talvez você vai se identificar com algo que eu vou te dizer. Você pode ter sucesso na sua vida profissional, você pode ter o melhor marido do mundo, você pode ter a melhor casa, o melhor carro, você pode chegar ao topo de tudo aquilo que você sonhou no seu ministério, seja em qualquer área da sua vida, mas se você não for mãe, parece que existe uma lacuna, porque nós mulheres nos realizamos na maternidade, sim ou não? A gente se realiza, gente, na maternidade. É maravilhoso ser mãe, é maravilhoso ouvir a criança dizer pra gente, mamãe, dizer, aquela é minha mãe, principalmente quando eles olham pra gente com aquele orgulho, não é? Eu sei que às vezes a gente sofre algumas dificuldades nessa longa jornada da maternidade, nessa longa jornada permanente, digamos assim, de ser mãe, mas é maravilhoso.
É maravilhoso os filhos olhar pra gente, elogiar, não é? Eu me lembro de um dia que meu menino disse que tinha reunião na escola no outro dia. E ele fez questão de ir no meu quarto, escolher a roupa que eu ia vestir, pegou o sapato de salto, a bolsa, né? Pediu para me maquiar de manhã. Falou: mãe, sabe aquele negócio que você põe assim que levanta o olho da senhora? Falei: Cid? Falou: não sei, as meninas, Júnior. Falou: mãe, eu queria que você fosse assim arrasando na escola. Aí eu peguei e falei para ele: olha, meu filho, quer dizer que eu ando assim desarrasado no dia a dia, né? Feia, desarrumado? Ele falou: não, mãe, porque eu falei para todo mundo que a minha mãe é a mãe mais linda do mundo. E todo mundo brigou comigo, e todo mundo dizia que a mãe dele era a mãe mais linda do mundo. Olha que coisa linda, né? Porque de fato, para os filhos, ainda pequenos, né? Quando eles crescem, eles acabam mudando um pouquinho, né, gente? Aí a gente sofre bullying, na verdade, né, gente? Mas olha aqui, quando eles são bem pequenininhos, nós somos a coisa mais linda do mundo, não é? E para a mãe também, os nossos filhos são a coisa mais maravilhosa do mundo, não é? Você quer ver aqui? Quem é mãe aqui? Só quem tem mãe, só quem tem filho feio, por gentileza, levante a mão. Não? Ninguém tem. Quem tem os filhos mais lindos do mundo? Aí eu não falei para levantar a mão nem gritar. Olha aí, todo mundo levanta e grita, né? A gente quer mostrar realmente que os nossos filhos são maravilhosos, são bênção na nossa vida. Eu sei que a gente sofre porque no decorrer da vida os nossos filhos acham que a gente tem preferência. Sim ou não? Não existe isso, não é? É claro que cada filho é tratado de forma diferente, não é? Na verdade, eu costumo dizer que a gente tem preferência sim. Que no momento a gente prefere aquele que está doente até que ele saia. É ou não é? Aquele que está longe até que volte, não é? Agora a diferença é que tem alguns filhos que nos tratam de forma diferente. Então eles recebem às vezes algum tipo de tratamento, não é? Por exemplo, eu sou mãe de 3 filhos. A minha filha mais velha, ela é irrepreensível. Você olha para ela, se ela estiver fazendo bagunça desde criança, olha bem no olho, ela quer que se comporte, né? Depois fala: mãe, desculpa, que gafe, né, que eu te fiz passar. Eu já passou, filho. Se eu corrijo ela, ela chora, gente. Eu entro no quarto e ela está assim: Senhor, me ensina a ser uma boa filha. Oh Deus, gente, dá vontade de beijar, morder, não é coisa mais linda. A do meio parece muito comigo, gente. Está toda espiritadinha, toda agitada. Aí eu olho para ela, mando ela quietar, ela olha para mim e faz um coração. Fica assim, quieta. Aí ela começa a dançar balé. Aí quando ela vê que eu estou chamando a atenção, ela vira as costas para mim. E eu chego lá com o tuco: que foi, mãezinha? Eu falei: mas pelo amor de Deus. Aí eu dou um couro nela. Aí eu entro no quarto, ela está chorando, está sorrindo. Eu fico: você não arrependeu, não? Arrependi, mas vou chorar uma semana? Isso acontece, parece que acabou. É diferente. O pequeno eu chamo a atenção, chora 3 dias. Deus me ensina a honrar meu pai e minha mãe para que eu tenha longos dias de vida sobre a terra. Então filhos são diferentes, não é? Mas o amor de mãe sempre é o mesmo. Às vezes a forma de tratá-los, para educá-los melhor, é um pouco diferente também. Usamos metodologias diferentes com cada filho, mas filhos são bênçãos na nossa vida. Bom, é muito interessante, eu gosto muito de uma frase que um poeta diz, que mãe e céu têm a mesma quantidade de letras. 3 letrinhas. Diz que é porque são lugares, aliás, portos seguros da vida do ser humano. Quando a pessoa pensa em paz, em tranquilidade, em talvez calmaria, lembra de mãe. E da mesma forma lembra de céu. Que bom, não é? Então diga para quem está do seu lado, diga: você é um presente do céu para os seus filhos, não é? De fato, mãe é isso, gente. Olha aqui. E mãe é a coisa mais interessante. A gente investe nos nossos filhos, não é? Sem nunca pensar no retorno. É ou não é? Trabalha por causa deles. Investe pesado na vida dos nossos filhos, né? Já pensou? Aqui tem só meninas, né? Você que é filha, levante a mão. Meninas, você sabe tanto que a sua mãe gasta com você? Você já parou para pensar? Cabelo, maquiagem, né? Essa aqui ainda está na fase. Roupinha, né? É ou não é? Pensa tanto que mãe investe. E a gente nem sabe se vai ter retorno, não é? Se dias pensando sobre isso, eu comprei uma caderneta e pus dentro do meu carro. Toda vez que as minhas meninas descem pro salão, a hora que eu volto, que elas entram pro carro de volta, que eu deixo e pego mais tarde, falei: assinou, vale? Assinou, mãezinha. Quanto ficou X? Bota aqui na caderneta. Eu fiz isso 30 dias, foi muito legal. Aí depois comprou o vestido, quanto que foi? Bota aqui na caderneta. Falei: agora é o seguinte, 30 dias, faz a conta de quanto mamãe gastou com você. Ela falou: o que é isso, mamãe? Eu falei que eu quero que você assine um termo de que quando eu vou ficar velhinha, você vai me levar pro salão, vai comprar bolsinha, vai comprar vestido, que eu quero ser uma velhinha perua,
Eu quero andar ajeitada, eu quero ser toda cravotosinha, armadinha, né? Bolsinha. Eu falei assim, e vai me levar para shopping também. Aí elas começaram a rir, falaram, mãe, você é doida, não é? Mas assim, é gostoso a gente fazer os nossos filhos refletirem com um tom de humor sobre isso. Porque cobrando fica chato, não é? Mas é só para você ver que ser mãe é um investimento, que a gente nunca sabe se um dia vai ter retorno. Eu faço psicanálise, e uma das clínicas que o Instituto tem são de idosos que os filhos abandonaram e que hoje são viciados em bebida alcoólica, porque não sabem cadê os pais. E para você que é moça, eu queria contar uma coisa para você que me chocou muito. Eu visitei um asilo esses dias e tinha uma senhorinha na porta do asilo, o dia inteiro ela ficava lá. E aí eu falei assim, entra, já está no horário do almoço. Eu cheguei pela manhã, fui, voltei, entra. Ela, não, minha filha veio me buscar. Aí eu falei, ah, tá bom. Eu saí um pouquinho mais tarde, eu falei, sua filha não chegou? Ela olhou no braço mesmo que sem relógio e disse, ai meu Deus, não chegou, mas ela deve estar vindo para buscar. No outro dia eu voltei, ela estava lá novamente. Aí eu choquei, aí eu perguntei ao pessoal. Aí eles falaram, não, tem 11 anos que a filha deixou aqui. E todos os dias ela vai para a porta do asilo esperando que a filha venha a buscar. Meu Deus, aquilo partiu meu coração. Eu entrei no meu carro em pranto de choro. E eu disse, quantos filhos de fato esquecem muitas vezes das suas mães. Mas, quantas mães choram tanto pelo labor do dia a dia, têm tanta dificuldade no dia a dia, sofrem tanto no casamento, no trabalho, que muitas vezes não semeiam na vida dos seus filhos um relacionamento. E é claro que a gente às vezes, quando escuta uma história dessa, a gente se revolta com o filho que deixou a mãe na porta de um asilo. Mas por outro lado, no dia de hoje, eu quero ministrar para vocês uma palavra. Eu vou contar uma parte da minha história, mas eu quero dizer que nós que somos mães também precisamos despertar para algo. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Nós precisamos fazer níveis de relacionamentos com os nossos filhos, porque é muito comum a gente que é mãe cobrar dos nossos filhos. Ah, te dei isso, te dei aquilo, te dei tanto valor, você não viu o que eu fiz por você. E às vezes o sofrimento do dia a dia tem gerado, e essa pós-modernidade, muita mãe fio desencapado. Você sabe o que é mãe fio desencapado? É aquela que alguém encosta e ela dá choque. Menina acorda de manhã e fala, besta mãe, besta o que menino? Você acordou tarde, vaza, vai embora. O que é isso? Ser mãe fio desencapado. Mãe que passa a vida inteira falando assim, você estava no evento, chegou uma menina que ia dançar 15 anos com a equipe da minha filha, que quando fez os 15 anos, há um ano atrás, quase 2 anos, e essa menina é muito linda. A família dela é uma família de pessoas que tem o biotipo físico mais prosperadinho, para direita, para esquerda, para frente e para trás. Cada família tem o seu biotipo, não tem? As minhas são tudo magrela, comprida. A família dessa menina, da Lu, é um pouquinho mais cheinha, né? Mas ela é uma menina linda, 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 uma doçura, uma feminilidade. Aí eu falei para a Luciana, ela me abraçou e disse assim, tia, eu preciso emagrecer. Eu falei, claro que não, minha filha, você está linda. Que isso? Aí a mãe falou, precisa, porque aquele vestido ia ficar um horror nela. Eu olhei, me deu uma vontade de chamar a atenção da mãe, e ela nem era tão prósperazinha assim. Quando chegou um dia, no dia do ensaio, e no dia do aperto do vestido, o vestido da Luciana ficou mais ou menos 4 dedos largos. Aí eu puxei o vestido e falei, uai, você emagreceu, Lu? Agora que eu estou vendo, vou ter que mandar apertar seu vestido. E ela toda feliz. Eu falei, que gracinha, nem precisava. Você já estava linda, eu quase não vi diferença, mas você continua linda. Autoestima, gente. E de fato, não é a aparência física que faz uma pessoa linda. Sabe o que a mãe dela disse para ela, Amadinha? Virou e falou assim, foi esse vestido que ficou grande, alguma coisa encolheu, porque você come igual a porca. Eu chamei a irmã, a mãe dela, e falei, olha, você está construindo uma imagem negativa na vida da sua filha. E amanhã ou depois, se ela quiser se distanciar de você, a culpa é você. Então nessa manhã eu quero refletir papel de filho, de filha e papel de mãe. Porque, gente, não é fácil ser mãe hoje, não. É ou não é? Essa geração chama a gente velha. É ou não é? Virou velho, não é? Vai para a escola, uma pressão. E outra coisa, a sociedade cobra da gente que a gente tem que ter sucesso em que área? Profissional, ou como a sociedade cobra. Isso me faz lembrar de algo muito interessante.
Conta que a mulher lá em Goiás foi tirar carteira de motorista. E ela era psicopedagoga, desejou cuidar dos 4 filhos, abandonou a carreira de psicopedagoga e disse: enquanto os meus meninos tiverem até 10 anos, eu vou ser mãe do lar. Depois eu invisto na minha carreira profissional. E ela então fez a comida naquela manhã, saiu rapidinho, ela pegou a bolsa, do jeito que ela estava mesmo, cuidando da casa, né, administrando o lar dela, uma calça, uma camisa comum, né, e foi lá pro Detran. Chegou lá, o rapaz olhou para ela e falou: bom dia. Ela falou: bom dia, eu vim renovar minha carteira. O moço falou: pois não, senta, tem que preencher o cadastro. E o moço perguntou: seu nome? Ela disse: Ana Maria Rodrigues. Perguntou o telefone, ela disse. Perguntou o endereço, ela falou. Perguntou profissão. Ela disse: profissão? Eu sou mãe. Aí o menino olhou para ela e falou assim: só tem vergonha, não? Mãe é obrigação de toda mulher. Ora, você não faz mais nada na vida, só é mãe. Vai, dona, não faz mais nada não. Ela ficou tão sem graça que ela falou: meu Deus, que ofensa. E ela saiu frustrada. Entrou no carro e pensou: meu Deus, eu falei que eu sou mãe. Que é uma coisa mais linda do que ser mãe, gente? Que é a responsabilidade maior do que ser mãe? Uma pesquisa no site americano chamada, esqueci o nome do site agora, não me recordo, mas uma pesquisa no site americano diz que uma mãe que vive 100% dos seus filhos deveria ganhar por ano $270 mil. No Brasil, que fosse 150, né? Então, já pensou tanto que nosso salário está atrasado, amadinha? Não é? Então, olha para cá, que coisa interessante. Aí essa mulher ficou chateada. Ela falou assim: eu vou hoje fazer o seguro do carro e eu vou mudar então a minha fala quando me perguntar a minha profissão. Aí ela pegou, olhou no espelho e falou: gente, tem mulher que às vezes resolve ser só mãe, digamos assim, e também fica descuidada, não fica? Tem mulher que resolve ser só mãe, não penteia o cabelo mais, lava só uma vez por semana, né? Porque tem a forrada assim, sabe? Rupiada para tudo quanto é lado, bota só qualquer roupa, não é? Dá com a roupa da academia para tudo quanto é lugar. E ela olhou no espelho e falou: eu tô parecendo uma largada mesmo. Aí ela trocou a calça, colocou a camisa mais bonita, um sapato escarpando bem alto para ficar toda produzida, né? Pegou a melhor bolsa, pôs um pó de arroz, maquiagem, levantou o cabelo e foi fazer o seguro do carro. Quando ela chegou lá toda parecendo madame, chegou a fazer a mãozinha assim, acabou por lá. Aí o moço falou: boa tarde. Ela falou: boa tarde. Pois não, eu vim renovar o seguro do meu carro, pode sentar? Aí foi perguntando os dados, porque já não tinha mais no cadastro. Nome, Ana Maria Rodrigues. Endereço, ela disse. Telefone, perguntou, ela falou. Disse profissão. Ela respirou fundo, olhou bem no profundo dos olhos daquele atendente, e disse: profissão? Sim, doutora do desenvolvimento infantil e relações humanas. Aí o rapaz olhou para ela e falou: senhora é o quê? Aí como ela viu que o rapaz ficou assim, né, e viu que ele não tinha toda a cultura para saber que essa especialidade na medicina não tem, ela falou: vou soletrar para você escrever devagarinho: doutora do desenvolvimento infantil e relações humanas. Aí o rapaz olhou para ela e falou: ô dona, eu nunca vi essa especialidade dentro da medicina. Ela falou: não, eu desenvolvo um programa a longo prazo. Alguma mãe discorda? Longo prazo, mas, né, tá duro. Aí ele falou: ela falou: atualmente eu estou no meu 4º projeto, 4 filhos. Antes que ele perguntasse alguma coisa, ela disse: o grau de exigência do trabalho é exatamente mais ou menos de 14 a 16 horas por dia. O moço olhou e falou: como é que a senhora aguenta, doutora? E aí ela começou a relatar o que o doutor falou. Aí ela falou assim: quando que a senhora atende? Aí ela respirou fundo, rapidinho pensou, falou: em laboratório e campo aberto. Dentro e fora de casa, quem concorda? Não é dentro e fora de casa que a gente... Gente, que coisa legal, não é? Aí o rapaz ficou tão emocionado, levantou e falou: doutor, eu nunca atendi ninguém com essa especialidade. A senhora tem um cartão para quando eu precisar? Ela não deu tempo de fazer ainda, porque é uma especialidade um pouco... não está reconhecida muito ainda, né? Mas você que é mãe é doutora na arte de amar, sim ou não? Né? A gente tem um pouco de economista, sim ou não? Menino não gasta, seu pai está apertado, não é? Tem ou não tem? A gente tem um pouco de psicólogo, quer entender um pouco do... Não, deixa que ele está naquele momento difícil de transição de idade, vai passar, é ou não é? Nós temos um pouco de médica mesmo, chega na casa da outra, vê o menino chorando, fala: tá quantos meses? Ela fala: 6, aperta aqui, não doeu não? Então na garganta, deve ser dentinho, ó, deixa que a gente leva, dá tal coisa.
Pode deixar que tem até na bolsa o remédio para receitar a amiga, não é? Então ser mãe é de fato, né? Tudo isso. Diga para essa amadinha que está do seu lado e diga: parabéns, doutor, do desenvolvimento infantil e relações humanas, né? As demais são mestradas, né? Então tudo isso é muito legal, não é? É muito importante nós reconhecermos. Uma coisa que a sociedade pós-moderna nos cobra hoje, de fato, é que a gente seja muito bem resolvida profissionalmente. E muitas de nós têm deixado de lado, talvez, ou deixado para outras pessoas fazer aquilo que é mais importante, que é de fato cuidar, educar e discipular os nossos filhos e formar alguém que de fato vai parecer conosco. Bom, isso me preocupa muito na sociedade de hoje. Demais. Por quê? Eu faço parte de uma família que tem 4 filhos. Um rapaz, 3 moças. Meus pais, eles vieram do Nordeste, do Ceará, há muito tempo atrás, há mais ou menos 45 para 46 anos, quando só tinha meu irmão mais velho e os meus pais. Meu pai vivia naquela região muito carente, muito difícil, e os irmãos do meu pai começaram a migrar para o Brasil. Alguns para São Paulo, alguns para o Rio, e um tio apenas foi para Goiás, cidade que posteriormente nós fomos. Uma cidade chamada Palmeiras de Goiás, bem ao lado de Goiânia, capital, bem pertinho, 70 quilômetros talvez. Bom, e minha mãe conta que naquela dificuldade de vida na infância dela, no Nordeste, do meu pai, depois se casam, vem o meu irmão, muita dificuldade, muita necessidade mesmo, até mesmo a necessidade do pão de cada dia. Minha mãe conta que esses tios começam a mandar carta para os meus pais. E um tio que morava em Palmeiras, né, em Goiás, mandou uma carta que a minha mãe ficou encantada. Ele disse assim: Afonso, Goiás é uma terra muito boa. Eu cheguei aqui há 40 dias e já tenho uma bicicleta. Gente, a minha mãe ficou encantada. Ela falou: gente, que terra boa. Já ganhou bicicleta, já comprou bicicleta. Porque era muito filho, né? Então ela pensava: tá dando para sustentar os filhos, ainda está sobrando. Porque na nossa região lá do Nordeste, naquela época, que todos vocês viam muito expresso na mídia, de fato, era muito difícil, gente. Meu tio manda uma carta mais ou menos 40 dias depois, dizendo: acabei de comprar um Corcel 2. Minha mãe falou: poxa vida, meu cunhado está ficando milionário. Virou e falou para meu pai: eu quero ir para Goiás. Meu pai não queria. Minha mãe usou uma arma de mulher, chorava compulsivamente e dizia: que pena que eu casei com o mais covarde dos homens dessa casa. Papai se sentiu afrontado, falou: arruma bagagem, vamos embora. Não tinha bagagem não, gente. Era a roupa do corpo, mais 1 ou 2 pés, uma chinelinha no dedo. Minha mãe começa mais meu pai pedir carona e vir para Goiás. O que demoraria talvez 3 dias de ônibus, né, um dia talvez de avião, demorou 15 dias para chegar e se instalar em Goiás. Papai muito pobre, mamãe também muito pobre, meu pai analfabeto, minha mãe tinha algum pouco estudo que dava para pelo menos ler e escrever bem, e eles foram trabalhar ali do quê? Minha mãe morava dentro da casa do meu tio por enquanto, meu pai virou auxiliar de pedreiro, que era o que ele podia fazer, aprender com alguém. Meu pai era muito trabalhador. De auxiliar de pedreiro ele foi para mestre de obras. De mestre de obras ele virou um pequeno construtor, isso com o passar dos anos. Nisso vem mais 1, 2, 3 filhas, soma então 4 filhos. E eu me lembro que eu convivi na minha infância com 2 pontos na nossa vida financeira e família. Talvez nos meus 8 anos, na minha infância mesmo, que eu não me recordo muito dos detalhes, vivíamos num lar onde a pobreza de fato era evidente. Eu me lembro de morar em casas que o chão era de cimento batido, a parte aqui da casa, né, as paredes também, e que não havia nem gesso. Isso talvez com os meus 8 anos. Mas quando eu chego mais ou menos a 14 anos de idade, já tinha melhorado bastante. As nossas casas de morar já eram boas. Papai tinha 3 casas para aluguel. Meu pai tinha montado um pequeno depósito de material de construção. Tinha 2 caminhões para entrega nesse depósito. E papai também tinha uma propriedade de zona rural. Então, de repente, nossa família começa a ver 2 coisas: escassez e, muito rápido, prosperidade.
Era tudo que um casal e uma família sonhassem para os seus filhos, sim ou não? Gente. Só que com tudo isso, nós também começamos a ver um problema. Minha mãe se tornou depressiva. Minha mãe chorava o dia inteiro. Minha mãe escondia atrás da casa. Minha mãe simulava suicídio. A minha mãe deitava e colocava a mão assim, e a gente ia gritar, mãe, para chamar a atenção do meu pai. Porque o meu pai era um homem extremamente adúltero. Nós, quando começamos a crescer, começamos a ver meu pai com amante. Eu dizia, mãe, pai, mamãe lava, passa e cozinha como ninguém. E ele olhava para mim e me respondia de uma forma muito dura. E isso então começou a chocar nós como os filhos. Mas o que mais chocava era a reação da minha mãe. A minha mãe agiu totalmente depressiva, revoltada, amargurada, não tinha paciência com os filhos, gritava muito com os filhos, brigava muito com a gente. Tudo para ela era motivo de realmente falar palavras duras para a gente. E ela desconstruiu a imagem que nós tínhamos de família e casamento. Eu chegava perto dela, ainda não sabia das amantes do meu pai. Eu dizia, mãe, por que a senhora está chorando? Ela dizia, porque casamento não presta. Estude, trabalhe, seja alguém na vida. Não case. Se você for casar depois que você estiver bem resolvido. Era essa a visão que eu tinha de casamento. E eu começava a olhar para a vivência de papai e mamãe. Era justamente aquela. Brigas, discórdias. E o que a gente muito ouvia era assim, quando os nossos filhos se crescerem, se casarem, a gente vai se separar. E nós crescemos 4 filhos, completamente desestruturados com respeito à família. Você sabia que a maior felicidade do seu filho é ver que pai e mãe estão casados, bem casados e felizes? Tinha alguns problemas, sim. Meu pai era adúltero, sim. Muito. Quando eu cresci, é uma das áreas porque eu cuido hoje tanto da parte da sexualidade com as mulheres, e ensino muito para elas sobre isso, publico muito livro nessa área. É porque meu pai, não é justificável, digamos assim, mas meu pai procurava na rua o que ele não tinha dentro de casa. A minha mãe simplesmente negava a sexualidade ao meu pai. E isso ela falava claro. E o meu pai então, um homem que precisa de sexualidade para se saber sentir que é homem, passava privação dessa área e os dois viviam em constante briga. E o que é mais interessante é que a própria Bíblia, o livro da humanidade, diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E que nós, como mulher, não podemos negar o nosso corpo ao marido, para que Satanás não tente o nosso marido. Você sabia disso? Está na Bíblia. Sabe como um slogan que eu gosto muito de falar? Que a gente, mulher, tem que derrubar o nosso marido em casa, para ele não cair na rua, ok? Não é? Vira para essa madrinha do seu lado e fala assim, filha, cansa esse homem em casa. Cansa, né? Diga para ela, é seguro para você. Bom, minha mãe não tinha quem ensinasse. Minha mãe não tinha sabedoria nessa área. E a minha mãe começou a ter vários problemas que vieram da sua infância. Os traumas emocionais da minha mãe que não foram tratados. Minha mãe não quis saber de nunca naquele tempo buscar a ajuda de Deus para ser curada, restaurada, para se tornar uma mãe melhor. Não. E a minha mãe começou então a descontar em nós toda aquela amargura, toda aquela revolta, toda aquela dificuldade com meu pai. Eu costumo dizer que as lágrimas da minha mãe, com respeito à dor que ela vivia com meu pai e a situação que ela vivia, impedia que ela visse os problemas peculiares da vida de uma criança, de um adolescente e de um jovem, que trouxe depois alguns problemas para nós, que você vai entender. Eu amo a minha mãe de paixão, e hoje eu entendo todas as amarguras que ela passou. Mas o tempo foi passando, e eu então comecei a ver que família de fato era algo perigoso. Eu não queria construir uma família daquele jeito. E eu comecei então a ter o mesmo problema da minha mãe. Eu comecei a ter depressão na infância. Comecei a ter vontade de chorar. Eu escondia dentro do guarda-roupa, debaixo da cama e atrás da casa. E aí de repente, eu comecei a ouvir uma voz que dizia para mim, você precisava morrer. Se você morrer, você vai para o céu. E você vai ficar deitada no caixão. Lembra naquele tempo que o caixão era velado dentro da casa? Então, você vai ficar deitado no caixão na sala da sua casa. Todo mundo vai chorar e arrepender do que fez com você.
Mas o que fizeram comigo? Bom, os pais, né? Não dava aquele carinho, aquela atenção de pai e mãe. Eu tinha alguns apelidos muito estranhos, porque eu era muito desajeitada. Eu tive solitário, não o estado de solidão, viu, amadinhas? O verme mesmo, solitário. Quem já teve sabe, né? Eu fiquei bem magra, barriga bem grande, desprovida de beleza, muito doente. E os meus irmãos começaram a judiar demais de mim, gente. Sofri muito bullying. Os meus irmãos, o pessoal chegava lá em casa e falava assim: nossa, que menino bonito, que era meu irmão. Olhava a minha irmã mais velha e falava: gente, essa é linda, parece a tia Laura. Que a tia Laura era a tia mais bonita que o povo dizia que nós tínhamos no Ceará. Aí, era a única que via em Goiás também. Olhava a minha irmã caçula e dizia: ai, que fofa, ela parece a mãe dela. Aí minha mãe sorria e dizia: o apelido dela é Mãezinha. Faltava estourar minha mãe e minha irmã junto. Aí eu olhava pra mim, ninguém falava nada. Aí eu colocava o cabelo para trás da orelha, já viu essas manias que a gente arruma os tique? Ninguém via. Eu passava a mão no cabelo, ninguém via. Aí o povo via que eu ficava olhando como quem estivesse desesperada, querendo alguma fala. Aí o povo olhava e dizia assim: essa bichinha aqui é da família? Né? Meu irmão dizia que eu era achada na lata do lixo, né? Você já ouviu isso, seu irmão? Já, gente? Falou: não, ela foi perdida no hospital. Só que a minha mãe não brigava com meu irmão, falava: deixa de amolar a bichinha. E eu comecei a achar que era verdade. Eu caçava os documentos para ver se eu era filha ou não. Eu fui para a escola e tive outro sério problema: apelidos: Olívia Palito, Vara de pegar mamão, Esqueleto humano e Manequim de velório. Para pensar, gente, é muita dificuldade para uma pessoa só na escola, não é? Bom, eu vivo isso. Tive depressão, tento suicídio. Antes que eu completasse: mãe, escuta aqui, cuidado. A voz que falava para mim tirar a minha vida não é uma voz bonitinha de um anjinho, não. É uma voz satânica, maligna, e ele existe. Ele anda ao nosso redor. Essa voz dizia para mim: morre. Só que ela não dizia assim, tão grosseira, digamos assim, né? Ela era sutil. E eu tentei tirar minha vida 3 vezes. Uma vez tentei me jogar na frente do caminhão, não deu certo. A outra vez, porque o caminhão começou a buzinar, e eu fiquei com medo do homem só me atropelar e não matar, eu voltei e sentei. A outra eu tentei cortar meu pulso, também não funcionou, porque minha mãe gritou, eu fiquei com medo. Depois apanhar demais para não dar certo, não sabia se tinha que cortar 1 ou 2. E naquela época não era como hoje, eu não sabia exatamente onde era o pulso, estava tentando cortar, na verdade era aqui, né? Mas tudo bem. Aí no outro dia eu falei: eu vou estudar certinho para ver como é que eu morro com eficiência. Aí eu fui, peguei uma cartela de remédio, dissolvi num copo de água, um comprimido cor-de-rosa lindo, com aquele trem bem rosa bebê, bem chique, bem feminino. Bebi aquela água, até o gostinho era bom, e esperei a hora que a morte ia buscar. E essa morte não chega, gente. No outro dia acordei, dor de barriga, sonolência, dor no estômago, revoltado. Falei: gente, vai ser ruim lá na China, nem a morte que a gente. Desisti de morrer, isso com 14, mas aos 17 anos, quando eu conheci Jesus, eu descobri que eu não morri naquele dia. Deus tinha um propósito na minha vida, como tem na sua vida. E eu podia ter tomado qualquer remédio da farmacinha da nossa casa. Você acredita, amadinha, que eu escolhi justamente um remédio chamado AS infantil? Não pensou? Tinha Dorflex, eu acho, não sei, tinha tanta carteira de remédio, mas eu não quis remédio de cor branca, porque eu achei muito paz, eu sabia que ia ter problema. Aí eu quis um trem feminino, não matou ninguém, né? Bom, graças a Deus que eu só descobri quando eu me converti. Mas olha aí, muita depressão. Não dá para alguns detalhes, mas eu não conto até um testemunho quando eu contei ele completo. Como eu vou falar uma parte hoje, uma parte à noite, para você quiser conhecer a outra parte. Eu tirava racha de carro com os meus amigos. Eu já capotei carro com a minha irmã assim: Márcia, eu vou contar até 3. No 3 você puxa o freio de mão e eu viro o volante. Eu não tinha ideia. Eu bebia vinho misturado com uísque. Com 14 anos de idade, eu viro modelo. De 14 a 17 anos, eu tive carreira de modelo, de passarela, modelo fotográfico, fui para capa de revista, outdoor, Miss da cidade. A agência me leva para a capital e eu começo a desenvolver toda a minha carreira de modelo durante 3 anos na capital. Só que eu não ganhava, porque eu era bonita. Na escola que eu estudava aos 14 anos, tinha uma amiga minha muito chata.
Sabe aquelas amigas chatas que falam muito de Deus pra você? Você tem alguma aí? Vamos lá na comunidade de café. Vamos lá na igreja. Deus tem um propósito na sua vida. Então, tinha uma amiga desse jeito. Eu, na verdade, achava ela chata sem parar. E naquela época, os evangélicos não eram bonitos igual hoje não, né, gente? Mano? Naquela época, os cabelos iam bem aqui, tudo assim com as furquias, não era? As bichinhas tinham sobrancelha que parecia uma taturana. Era ou não era? Pensa no povo feio, desengonçado do povo naquela época. Eu olhava para mim e falei, se Deus tem um propósito na minha vida me ficar feio igual você, esquece. Bocadinha, ele fala, deixa pra menina, pensa. Na porta da igreja dela só tinha carroça e bicicleta. Hoje mudou, não é? Porque o evangelho alcançou todas as classes sociais. Porque Deus é um Deus poderoso, maravilhoso, próspero, né? Bom, eu me lembro que essa amiga falava isso pra mim direto. Só que eu dava patada nela, mas ela era muito inteligente, a mãe dela era turca. E eu gostava muito daqueles quitutes turcos, né, dos árabes. Aí ela fazia, trazia para mim comer. Aí eu não tinha como ser deselegante, gente. Aí eu comia e ela falava para mim. E ficou gravado na minha mente. Jesus te ama, tem um propósito na sua vida, Ele é maravilhoso, Ele morreu, mas ressuscitou e vive ao lado do ser humano. A quem o clama, Ele vem, atende, resolve, e aquilo foi entrando na minha cabeça. E aí veio um desfile. Eu estava interessadíssimo em ganhar, porque eu me lembro que o dia que o moço me convidou, o olheiro me achou aos 14 anos e me convidou para ser candidato a modelo, a Miss em primeiro lugar. Eu fiquei assim, gente, é por isso que ninguém elogia a minha pessoa perto das minhas irmãs, porque eu devo ser mais bonito da família. Gente, aquilo soou para mim como um negócio, assim, como uma glória. Aí eu peguei o moço que tinha que falar com o papai, levei para conversar com o papai. Papai, muito simples, falou assim, mas logo ela, o senhor já viu essa irmã dela? Vem as minhas irmãs, de fato, aparentemente mais bonitas, mais baixinhas, né? E o moço falou assim, não, de fato, as meninas são muito belas, mas para modelo só serve a magrelinha, porque ela é compridinha. Aí o papai disse, mas ela anda com a perna torta, com a coluna assim, porque eu tinha nascido os seios, e as minhas irmãs criticavam, eu escondia. E eles quebraram então uma vassoura, porque aquele homem disse assim, olha, nós somos especialistas em fazer patinho feio virar cisne. Quebraram uma vassoura, colocaram nas minhas costas, me ensinaram a andar batendo um joelho no outro, e alguns detalhes. Eu sabia que eu não tinha chance de ganhar o concurso. Quando eu vi a concorrência, eu falei, meu Deus. Só que naquela semana, eu tinha ganhado uma Bíblia pequenininha na escola, que chama Bíblia dos Gideões. Você já ganhou? Acho que a maioria de nós ganhou, não ganhou? A maioria. Eu ganhei aquela Bíblia e aquela palavra que a amiga dizia para mim, que Jesus não estava mais morto e tal, ressuscitou, ouvi oração, tinha um propósito na minha vida, ficou no meu coração. E eu me lembro, amadas, que eu vou então para a escola, aliás, para o concurso. Quando eu vejo a concorrência, eu corro para o banheiro, abro a minha bolsa, pego aquela Bíblia e falo assim, Jesus, aquele que é amigo da minha amiga, que me falou, né, que ela contou assim, aquela história, se é verdade tudo que ela disse, que o Senhor me ama, tem um propósito na minha vida, deixa eu ganhar esse desfile hoje, que eu prometo para o Senhor que eu vou ler Provérbios na Bíblia. Aí eu ganhei. Aí eu comecei a fazer assim, deixa eu ganhar hoje que eu leio Eclesiastes, deixa eu ganhar hoje que eu leio tal, e eu comecei a ler e me converti. E aqui que eu quero entrar, eu quero me deter na outra parte. Me converti. Gente, eu fui na igreja no primeiro dia, me converti sozinho no meu quarto, tá? No outro dia procurei uma igreja para mim. Cheguei naquela comunidade no outro dia, as músicas cantadas parecia que penetrava a alma. Você viu que as músicas que você ouviu aqui hoje parece que vai no profundo da sua alma. Meu Deus, o que era aquilo? A minha mãe não tinha tempo de conversar comigo. As minhas tentativas de suicídio, ela só teve ciência talvez de uma delas, a mais clara. Eu apanhei. E ela disse, eu já tive tanto problema, e você com essa besteira aí? Não tinha tempo de conversar. Os nossos filhos, independente da idade, eles têm os problemas peculiares deles. Por exemplo, eu entrei no quarto da minha filha do meio há um tempo atrás, e ela chorou. O que foi, filho? Mamãe, eu estou vivendo um momento muito difícil.
Eu falei, 9 anos, 8, 9 anos. Fala pra mamãe qual que é o momento difícil que você está vivendo. Sabe o que é, mãe? Você sabe que a Angélica, esse negócio aí desceu para ela. Eu falei, que negócio, filho? Esse negócio de usar aquelas fraldas de adulto. Eu falei, ela não quer brincar mais, mãe. Ela quer só experimentar suas roupas, sapato, maquiar. Poxa vida, mãe, você acha que é fácil para mim? A vida inteira ela brincou de Barbie comigo, ela era a tia das Barbie, você sempre foi a avó das Barbie. É muito difícil viver isso, mãe, você entende? Quase que eu falei, vai criar vergonha, menina, vai. Mas eu não posso. É um problema para a idade dela, não é? Eu falei, minha filha, entendo. Será que as suas Barbie aceitam outra tia? Eu não sei, mas elas gostavam tanto da Angélica. Eu falei, elas vão superar, a gente vai falar para elas a verdade. Isso é viver os problemas peculiares da vida dos nossos filhos. Isso é ser mãe. A minha mãe não conseguiu ser uma mãe assim. Ela brigava. Volto a dizer, as lágrimas da minha mãe impediram que ela visse as lágrimas dos filhos, das filhas. Bom, quando eu chego na igreja, eu não me lembro de um abraço da minha mãe quando eu era jovem, adolescente. Não me lembro de elogio. Não me lembro. Eu chego na igreja, uma mulher que está na porta me abraça e diz, boa noite, minha amada. Que bom tê-la aqui. Que menina linda. Você deve ter vindo buscar algo muito precioso. E aqui você vai encontrar. O que você acha que eu fiz? Eu desabei no choro. Aí eu andei uns 5 metros, mais ou menos, só. Chegou outra perto de mim e falou, oi, tudo bem, linda? Eu sou jovem. Percebo que você é uma moça linda. Eu já estou chorando, gente. Já tinha catarro descendo. Eu já tentava segurar Aí ela falava assim, me chora, não, aqui a gente está com enxugador lá. Eu falei, gente, esse povo não existe, não. Foi isso que eu vivi. No ambiente desse, o que você sente? Amor, comunhão, fé que vai melhorar amanhã. Eu olhei aquilo, as pessoas me amavam, as mulheres tinham aquele investimento na minha vida. Eu comecei a chorar sem parar. E eu me lembro que quando perguntaram quem queria abrir o coração mesmo para Jesus mudar a sua história, eu corri para frente, me ajoelhei, me converti. E a depressão que os remédios de tarja preta não curaram, o conteúdo que está nesse livro de capa preta, somado à presença do Espírito Santo, curou completamente a minha depressão. Quem queria morrer num espaço muito curto de vida, queria viver. Eu já saí dali encantada, morrendo de vontade de voltar no outro dia. Eu pensei, gente, será que eles vão lembrar de mim? Será que eles vão me abraçar do mesmo jeito? Aí a hora que eu cheguei desconfiadinha, a primeira que falou oi, falou, você voltou. Eu falei, não existe, gente. A outra me abraçou, me beijou, me elogiou, elogiava tudo. Eu não encontrava isso em outro lugar, eu encontrei na casa de Deus. Voltando para a parte, eu escondi dos meus pais que eu havia me tornado evangélico. Meu pai não gostava de evangélicos, minha mãe também não. 3 meses eu virei agente secreto de Cristo. Eu ia escondido para a igreja, assistia ao culto, cantava, chorava e ia embora para casa. Só que é o seguinte, quando você é curada, você se torna uma pessoa feliz, é ou não é? Gente, aí eu não dava conta de chorar mais, eu chorava de alegria. Só que antigamente eu chorava, sabe aqueles berreiros? Agora eu não chorava com depressão, eu parei de beber, mudei muita coisa na minha vida, abandonei a minha carreira, de noite eu conto por quê, deixei minha carreira de modelo, comecei realmente a me ingressar nas coisas de Deus. A moça que vivia chorando, agora começa a cantar. Eu ficava lá, 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 só não cantava verbal. Meu pai descobre que eu estava muito alegre, achou que era caso com algum rapaz, minha mãe nem percebeu. Meu pai começa a me seguir, começa a me bater dentro da igreja. Meu pai me pega um dia dentro da igreja, começa a me bater na frente de todo mundo. Eu disse, pai, o senhor me batendo porque eu estou na igreja? O senhor já me tirou de boteco, de carro capotado, de cima de mesa. Pai, aqui eu estou aprendendo a ser melhor. E ele disse, prefiro filha minha morta do que a igreja evangélica. Ele me joga dentro do carro, me leva para casa, me tira do carro e vira para minha mãe e fala assim, aqui ó, estava lá na igrejinha dos crentes, quer ficar boazinha agora, quer virar santinha. Minha mãe que odiava evangélicos,
A partir daquele dia, com meus 17 anos de idade, até que eu completasse praticamente 20 quando me casei, a minha mãe não conversou mais comigo. Não me deu mais Deus te abençoe. Eu levava um chocolate para minha mãe, eu colocava aqui na mesa, porque eu sabia que ela gostava de chocolate branco. Ela tirava o chocolate, tirava a poeira, colocava o chocolate de novo. Dia do meu aniversário, ela tentava me punir. Lá em casa tinha um costume, no dia do nosso aniversário, toda a comida que o filho gostava, o alimento, ela fazia. No meu, ela fazia questão de fazer tudo ao inverso. Era porque ela era má? Não. É porque ela estava muito machucada. Ela precisava ser tratada. E ela recusou-se a ser cuidada. Então toda a dor, ela transmitiu para quem ela mais amava. E essa é a tendência nossa. Você já viu que a gente maltrata mais os da nossa casa do que alguém que você passa e vê na rua? Sim ou não? Quem conhece realmente as nossas patadas, a nossa TPM, é quem está dentro da nossa casa. São os nossos filhos, o nosso cônjuge. Mamãe então, muito machucada, não conversou mais comigo. Quando ela dizia algo para mim, era assim: você vai casar com um pé rapado e com Zé Ninguém, e você vai perder um filho igualzinho eu te perdi para o seu Deus. Falou: mãe, você não me perdeu, eu ia morrer, ia nada, isso passava. Mãe, não converse mais comigo. Meu pai me bate até os 20 anos. Um dia tentou me enforcar deitada numa cama, porque eu estava lendo a Bíblia. Não veio ao fato consumado. Mas eu me lembro que foram 3 anos difíceis. 3 anos que eu queria falar: mãe, gente, Deus sabe que eu me mataria mesmo. Deus sabe. Deus me resgatou. Eu falava: mãe, eu queria que você conhecesse o que eu conheci para curar você. É que você é para fraco. Não falava. A frase que eu ouvia: você vai perder um filho como eu te perdi para o seu Deus. Era essa. Você não vai ter história. Você vai casar com o pé rapado. Passou então alguns anos. Eu comecei a pedir para Deus que eu queria me casar. Porque começou a ficar difícil. De noite eu conto os detalhes bem legais do casamento. Amados, gente, que história linda. Tá? E a outra parte, eu quero me deter agora nessa. Mas amados, até me casar minha mãe não falava comigo. Até me casar era só isso que eu ouvia. A minha mãe, 2 semanas antes de me casar, ela abriu o coração, mas cheio de mágoa, dor, machucadura. E eu entendi porque que a minha mãe era tão dura. Ela havia perdido a mãe com 13 anos de idade. O pai dela, 3 dias depois, sumiu e até hoje nunca mais apareceu. E os 17 irmãos se criaram sozinhos. Ela casa pensando que encontrar felicidade. Só que todo aquele descontentamento de vida, quando chega o que é mais precioso na nossa vida como mãe, como ser humano, digamos assim, ela recusou-se cura, ela machuca. E eu lembro que eu chorei muito de dó da minha mãe, mas ela não falou nada comigo, ela só contou o porquê e disse: só vou no seu casamento para não fazer feio com a sociedade, só por isso. Tudo bem. Me casei, ela foi no meu casamento, meu pai foi, e ela achava que eu ia casar com um homem ruim, porque minha mãe tinha aquela visão de marido, né? E eu me casei com um homem maravilhoso. Primeiro ano de casado, eu ficava louca para a mamãe ir lá em casa, para ela ver o meu esposo comigo. Mas ela não ia, não conversava comigo porque eu era cristã. E do primeiro para o 2º ano de casado, eu fico grávida como a Vânia, né? E 3 meses tive um aborto também. É ruim, né, Vânia? Às vezes quem não sofreu um aborto não tem noção do tanto que é difícil tomar aquele remédio, sentir a criança derreter, sair do seu corpo. Gente, é um negócio que dói a alma. Dizem que um parto é realmente gratificante, mas diz que um aborto não tem uma dor emocional e física tamanha, principalmente quando é induzido, como foi o meu caso e o dela, pelo que eu vi. Bom, um aborto, minha mãe não foi no hospital falar para mim: ai, minha filha, você perdeu uma criança. Não. É uma de dor para mim. Fico grávida depois de 6 meses, esperando que viesse outra criança, já para o 2º, para o 3º ano, ali rapidinho. A médica liberou. Outro aborto. Quando entrava para 3 meses, o meu corpo expulsava a criança. E aí também já era fato que a criança já havia morrido dentro de mim.
E eu me lembro que meu marido é louco para ter filhos, ele é apaixonado em criança. Apaixonado em criança. Ele me pegou, me leva para Goiânia, nessa época Goiânia, porque nós tínhamos empresa em Goiânia, mas morávamos no interior, porque era melhor para a convivência, era perto. Ele me leva para a capital e disse assim para os médicos: vira a Ângela de ponta cabeça, ou seja, nem que seja pelo avesso. Eu quero descobrir o que ela tem, porque eu quero ser pai. Os médicos fizeram o exame e descobriu que eu tinha ovário policístico. E além do ovário policístico, até hoje eu não tenho uma gota de progesterona no meu corpo, que ajuda a segurar a criança e ajuda a gerar o feto. E eu me lembro que a médica falou: ela pode engravidar, como ela engravida assim que ela termina de tomar o remédio, mas ela não segura. Todas as gestações do corpo expulsa. A criança morre dentro dela por uma malformação e o corpo expulsa. E o meu marido falou: não tem um remédio? Ele falou: tem. Ele falou: nós vamos dar para ela um remédio, para quem conhece, do Plaston, os remédios que são induzidos para a fertilidade, né? Ele falou: nós vamos dar um remédio para ela vai ficar grávida, e assim que ela estiver grávida, tem que ficar de repouso e tem que tomar remédio para segurar a gravidez. Eu fico grávida, tomo remédio para segurar a gravidez durante mais ou menos 8 meses. No dia que eu completo 24 anos de idade, gestação de 8 meses, nasce minha primeira filha, Letícia. Chega a Letícia linda no hospital, maravilhosa, e ali primeiro dia minha mãe não vai. Ei, a gente quer filha, não quer a mãe do lado, apesar de tudo que você passou. Minha mãe não foi. Eu confesso que eu pensava todas as horas que alguém entrasse por aquela porta que seria ela. Eu já estava orando há mais ou menos 1 ano. Faz o que o Senhor quiser, mas alcança o coração da minha mãe. Segundo dia, eu ganhei 9 da manhã. Então eu conto o primeiro dia das 9 da manhã, do dia 12 até tarde, tá? Segundo dia, dia 13 de novembro. Minha mãe não foi no hospital. Eu vi a Letícia, pegava, beijava, eu e meu esposo alegre daquela criança no nosso colo. Mas eu confesso que eu queria tanto. Não era minha sogra, não era meu pai, era minha mãe no hospital. Geralmente no terceiro dia nós temos alta, sim? Quando foi pela manhã, entra no quarto a chefe do berçário, falou: mãezinha, me entrega a neném, eu vou dar banho, arruma a manta, a sua bagagem, você vai ter alta e vai embora daqui a pouco. Aí o que eu fiz? Entreguei a Letícia para ela, a mantinha. Antes disso, só um pouquinho, querida. Antes disso, 9 da manhã, minha mãe entra no hospital. Enquanto a minha mãe entra, estava a chefe da pediatria, do berçário, aliás, já pedindo isso. Nisso, minha mãe pega a Letícia, olha a Letícia. Eu olhei e falei: mãe, você veio? E ela, muito seca, disse: não se alegre, porque eu só vim porque é a minha primeira neta. Dei a Letícia para a mamãe. A chefe do berçário já estava do lado, pediu a criança, leva para o berçário. Passado 20 minutos o telefone tocou. O telefone do quarto tocou, chamando meu esposo na recepção do hospital. Mais uns 10 minutos, talvez nem isso, o telefone toca de novo, chamando a minha mãe e a minha irmã para se retirar do quarto, para comparecer com urgência à portaria do hospital. E eu deixei descer minha mãe, minha irmã. Aí eu fui arrumar a manta, arrumar os buquês de flores, a malinha para ir embora. Afinal de contas, em talvez meia hora minha médica entraria e me daria alta, para mim ir para casa com finalmente o meu sonho de felicidade no braço. Quando então entra a chefe da pediatria do Hospital da Mulher em Goiânia, me pede as mãos e disse assim: mãezinha, acaba de acontecer uma fatalidade. Eu era muito imatura para entender até o significado de algumas palavras, ainda mais naquele tempo. Eu olhei para ele e disse: o que foi, doutora? Sem nenhum preparo, aquela pediatra olha para mim e disse: sua filha acaba de cair do braço da enfermeira-chefe e veio a óbito. Minha primeira filha cai do braço da enfermeira mais ou menos nessa altura. A enfermeira ia colocar aquela criança no berço. Teve crise de labirintite muito forte, teve tontura e visão dúbia. Ao ter aquela crise, foi soltar a criança no berço, mas não solta a Letícia no berço de fato,
solta minha filha num berço imaginário. Minha filha cai dessa altura no chão, e o laudo da morte foi explosão múltipla de órgãos. Explodiu o coração, pulmão, rim, completamente roxo. Pensa como eu, uma mãe de 24 anos, fico naquele momento. Pensa que momento difícil para mim. Eu gritava e eu dizia: Deus, por quê? O que eu te fiz? Porque a gente acha que sofrimento significa que Deus está nos castigando. Eu chorava, eu puxava os meus cabelos, eu dizia: Deus. Gente, eu tive uma crise. Não conto isso geralmente no testemunho, de diarreia na hora, que eu caí em cima de tudo aquilo. Eu fiquei sozinha naquele quarto, gritando. Meu marido se trancou dentro do banheiro. Mas minha mãe estava na recepção tendo a mesma notícia que eu. Minha mãe começa a gritar dentro do hospital, correr em direção ao meu quarto. Abre a porta do meu quarto e eu não havia me lembrado de algo que ela se lembrou. Minha mãe me abraçou e disse para mim: durante 3 anos eu disse para você que você ia perder um filho, como eu te perdi para o seu Deus. Me perdoa, filho. Eu queria que você perdesse um filho para as drogas, para o mundo lá fora, mas não nessa fatalidade. Me perdoa. Minha mãe me puxa pelos braços, suja como eu estava. Senta comigo, não me lembro se no sofá ou no chão, não me lembro da cena. A cena física eu não me lembro, mas eu me lembro do gesto de conserto e de amor. Minha mãe me puxa para o colo, me beija e disse assim: olha, você pode até ficar grávida, mas todos os filhos que você tiver vai vir deficientes. Porque eu não tenho uma gota de progesterona no meu organismo, não tenho nada. Todo o remédio que eu tomou não teve eficácia. Mas como é forte uma palavra de mãe. Minha mãe, ficando sabendo daqui, pede o pastor da minha igreja, que ela não gostava nem de ver a cara dele, para orar, ensinando ela como me abençoar para eu ser mãe. O pastor repete a frase e ela disse: eu abençoo todos os filhos, em lágrimas. A mãe chorava. Naquele intervalo de dias, depois daquela atitude da minha mãe, que liberou os céus, eu estava dentro da igreja. Um homem olha para mim, que não me conhecia, e diz: conta um ano, Deus vai fazer de você mãe de filhos sadios e perfeitos, sem remédio para engravidar e sem remédio para segurar. Um ano se passou, dei à luz a Angélica, 16 anos hoje, vai fazer 17 agora em agosto, uma menina linda. Mais 3 anos se passaram, dei à luz a Annelise, a cara da mãe, para me lembrar da minha história, né? Todo mundo fala: nossa, ele é a cara da mãe. 3 anos se passou, nasceu Cirilo Júnior. Confundindo a medicina, que meu caso hoje já foi discutido, hoje mais não, mas já foi discutido em tempos passados, em congresso de medicina, sem remédio para engravidar, sem remédio para segurar. Deus visita o meu ventre, faz um milagre, sem nada, 3 filhos sadios e perfeitos, prova do amor e da misericórdia de Deus. E outra coisa, meu relacionamento com mamãe. Mamãe é uma bênção de Deus na minha vida hoje. Mamãe diz que tem vergonha de contar que é minha mãe, porque ela sabe que o Brasil inteiro conhece a minha história. Tem dia que eu falo: mãe, vamos me dar lugar comigo? Não. Mãe, vamos não. Eu já sei o jeito dela. Eu postei Dia das Mães agora, e disse assim: ó, apesar de todos os erros, te amo, mãe. Ela não errou porque ela quis. Seus pais, sua mãe nunca erra porque quer. Ela erra porque ela recusa ser curada. E a gente não pode cometer o mesmo erro. Geralmente nós damos aos outros aquilo que nós recebemos. Se você não se deixar ser curada, você também
vai ter o mesmo risco de errar sem ver. Deus quer ministrar o nosso coração nessa manhã. Minha mãe hoje é uma amigona, do jeito dela. Conta os testemunhos das mães, ela chora. Fala: mãe, vamos qualquer dia desse? Tá louca? Vou nunca. Uma senhorinha, já tem 75 anos. Acho que ela tem medo do povo brigar com ela. Mamãe é responsável por partes boas do meu caráter, da preocupação com a família. Porque quando ela viu que não tinha jeito, ela disse: tenta alguma coisa. Hoje ela olha para mim e fala: se todos os seus irmãos tivessem feito a escolha de vida que você fez, o seu casamento é feliz, é abençoado. Mamãe é uma costureira de mão cheia de alta costura. Todas as roupas praticamente que você vê no meu Instagram, 90% delas eu desenho e ela fabrica. Temos um relacionamento maravilhoso, mas tivemos que parar e reavaliar. Tivemos que parar e pensar o que precisa ser consertado em nosso relacionamento. E nada melhor do que uma manhã como essa, propícia para dizer para você. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, baixasse a sua cabeça, para dizer para você o que você precisa perdoar no seu relacionamento com a sua mãe em primeiro lugar. Deus ministra no meu coração mulheres, mães hoje, que trazem profunda amargura com seus pais, principalmente com suas mães. Quantas vezes sua mãe aparentemente preferiu um outro irmão do que você? Preferiu outra irmã do que você? Quantas vezes você aparentemente não entendeu atitudes da sua mãe? Palavras duras, palavras que pareciam como uma navalha na sua alma e no seu coração. Deus está ministrando ao seu coração hoje cura. Perdoa aquela mãe. Perdoa aquela mãe que não soube muitas vezes amar. Não é porque ela não sabia, não entendia de amor, porque ela não recebeu. O Espírito Santo está trabalhando nesta manhã. O primeiro ponto que eu quero que você entenda que é o perdão que você precisa liberar à sua mãe. É comprovado que a maioria de nós filhos carregamos uma decepção enorme com as nossas mães, dizendo: por que ela não deu aquilo que eu queria? Por que daquela festa de aniversário? Por que daquela palavra dura? Por que daquele coro? Por que daquela atitude que feriu profundamente a minha alma? Perdoe sua mãe. Perdoe. Lembre que ela era pessoa assim como eu e você, imperfeita, cheia de feridas, que precisava de ser cuidada. Talvez carregou vários sofrimentos na vida. Talvez carregou tanta dor na vida, e essa dor fez com que ela ficasse amargurada com você, fez com que ela descontasse em você, com que ela não te reconhecesse, com que ela não te amasse. É manhã de perdão. É manhã de dizer: Deus, eu perdoo aquela que gerou. Sabe quanto valeria gerar você 9 meses no ventre? Eu fui entender isso. Minha mãe estava machucada, minha mãe estava ferida. Esse é o primeiro passo. Você consegue verbalizar isso? Diga baixinho para sua alma. Diga: eu perdoo minha mãe. Eu perdoo tudo que me machucou, tudo que me feriu. O segundo ponto, eu quero que você realize como mãe. Se reavalia, quer dizer, como mãe. De olhos fechados, querido. Como você tem sido mãe? Que tipo de mãe você tem sido? Que tipo de mãe você tem sido? O que você tem errado? Será que nós temos cometido os mesmos erros? Será que nós temos fechado os olhos para os problemas dos nossos filhos? Quantas vezes nesse ano você disse para sua filha que você a ama? Quantas vezes nesse ano você disse para sua filha que ela é importante? Para o seu filho que ela é importante? Quantas vezes você disse: eu te abençoo, eu declaro produtivo todo o trabalho das suas mãos, eu declaro que você vai ter uma vida de sucesso? Mas não. Nossas machucaduras, sabe o que nos fazem?
cobrar deles dizendo: é assim, ó, você vai pagar o que você está fazendo comigo. Não fale isso. Não fale: ame, 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 ame. O amor tudo suporta. O amor muda ventos. O amor transforma tempestades em momentos maravilhosos. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração, minha amada. Aleluia. Só você, querida. Eu queria chamar 2 tipos de pessoas aqui agora. Gostaria que você deixasse o Espírito Santo curar a tua alma nesta manhã, como a minha alma e a alma da minha mamãe foi curada. É tão bom e não é vergonha. Hoje Deus nos usa para curar quantas mulheres na nossa história, quantos pais. Eu queria chamar aqui à minha direita, aliás, eu vou chamar geral. Eu queria que você que sabe que precisa perdoar sua mãe, que sabe que tem cometido os mesmos erros, ainda que de uma forma inconsciente, de uma forma que você só vê muitas vezes depois que algo doído já aconteceu. Você quer dizer: Deus, eu quero perdoar, eu quero entender. Queria que você viesse à frente. Nós queremos abraçar e orar com você. Você que não pode ser mãe, já foi orado, já foi liberada uma palavra profética que você vai gerar filhos. Mas eu queria chamar você também, que é mãe e que reconhece que precisa da graça de Deus para melhorar, para conduzir os teus filhos no caminho do sucesso, no caminho da felicidade, para construir com seus filhos um relacionamento de amizade além de maternidade. Os nossos filhos poderem olhar para mim e para você e dizer: mamãe, você é minha melhor amiga, você é meu porto seguro, eu confio em você, eu preciso de você, eu já estou aqui, porque eu quero isso para mim como mãe. Eu quero que os meus 3 filhos olhem para mim e digam assim: mãe, tu és bem-aventurada, mãe. Eu quero que eles olhem para mim e vejam a expressão da glória de Deus. Você vai receber uma oração e um abraço, minha amada. Pode vir, querida, pode vir. Aleluia, pode você chegar aqui, nós temos espaço aqui na frente, amém? Aleluia, pastora Ângela Cirine, as obreiras do CMS estarão orando por você nesse momento, e o Senhor te ajuda, te dá graça, força. Podem chegar mais para frente, querida, sem intimidação, porque nós temos as mesas atrás de vocês, e aqui tem um espaço muito bom aqui na frente. Aleluia, glória a Deus, deixa eu ajudá-las. Podem vir mais para frente, amém. Tem um espaço bem bom aqui. Aleluia, fica até mais fácil para as obreiras estarem orando. Aleluia, oh, é manhã de cura, é manhã de perdão. O Senhor te perdoa, aleluia. É manhã de perdão. Creia e receba o perdão do Pai Celestial que te envolve com amor. Receba o perdão do Senhor, receba o perdão do Senhor. E Ele te carrega no colo nesta manhã. Aleluia. E Ele te capacita. Ele te capacita para também liberar perdão. Liberar perdão ao seu pai, à sua mãe. Liberar perdão para essa história. Para essa história de abandono. Situações que você se sentiu sozinha, abandonada, desconfortável. Oh, desamparada. Você só queria um colo, você só queria um abraço. O Senhor te dá graça, querida, para perdoar essa situação. Para perdoar essa situação. Perdoar. Oh, sentimentos de rejeição, de abandono, de desamparo, e que dói quando você lembra. E hoje
sua casa, para os seus filhos, para a sua família, para certas situações. As lembranças vêm com muita dor, mas o Senhor nesta manhã, Ele vem com o seu amor, com a sua graça, com a sua força, e você consegue liberar este perdão, e a dor vai saindo do seu coração, como a pastora Ângela Cirino, contando o testemunho dela de dor, mas curada, como ela diz, com alegria. Foi doloroso, mas houve conserto, houve perdão. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o perdão, receba a cura das suas emoções, dessas histórias que você carrega desde a infância até aqui. Oh, ela baixou, ela banaias, receba a cura através do perdão. Oh, ela baixou, ela baixou, ela banaias, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele é a nossa cura, por mais difícil que seja. Ele é a tua cura, Ele é a tua cura, Ele é a tua cura. Perdoe, perdoe. Compreenda com os olhos do Senhor. O Senhor está aqui, Ele é o mesmo Deus que capacitou a pastora Ângela a compreender as situações, a compreender os seus pais, a compreender a história da família dela. O Senhor também, nesta manhã, Ele te capacita a compreender, a ver de uma outra maneira. Oh, e a cura do Senhor vem sobre ti. Oh, ela baixou, ela banaia, se você é uma mulher perdoada e também totalmente livre no amor de Deus para perdoar aqueles que foram um instrumento para ferir, para entristecer, para machucar, para desconstruir. Oh, porque nesta manhã toda palavra de maldição, de morte, está sendo anulada sobre a sua vida. Aleluia. Não se prenda às palavras destrutivas da sua família, da sua mãe, do seu pai. Não se prenda a essas palavras destrutivas, mas receba nesta manhã palavras de vida que cura, que refaz, que reconstrói. Aleluia. Vocês são lindas, vocês são capazes, vocês são inteligentes, vocês são amáveis, vocês têm valor, valor, valor. A vida e a morte estão no poder da língua. E nesta manhã escolha a vida, escolha profetizar a vida sobre a vida dos seus filhos. Escolha profetizar a vida sobre aquele que te ofendeu, te machucou. Escolha a vida, porque sobre ti nesta manhã vem a vida. E toda palavra de destruição e de morte está perdendo o efeito sobre a sua vida e a sua história. Deus está te dando uma oportunidade de reescrever a sua história. Tu
profetizamos vida, todo o histórico de destruição, de morte, em nome de Jesus. Está sendo anulado todo o poder de palavras negativas, destrutivas sobre a sua mente, seu coração, sobre a sua vida, pelo poder da vida de Deus. Essas palavras de maldição, de morte, de desencorajamento estão perdendo o efeito. Fique com a palavra de Deus, fica com a palavra do teu Pai Celestial, fica com a palavra, escolha a vida, aleluia, se perdoe, aleluia. Reba chore cantará. Tu és a cura, Senhor. Reba chore lavare cantará, chore lavadaia. Oh, a vida, a cura de Deus neste lugar. Reba mana chore canta. Deus curando, Deus trabalhando, em nome de Jesus. Nada está perdido, nada está perdido. Jesus, rebajore la balaia, rebajore cantará la balaia. Cura, Senhor, esta mãe, esta filha. Ah, Senhor, não há nada perdido, mas existe um longo caminho para vocês duas reescrever novas histórias. Rebalaias, escolham a vida. Você como mãe, você tem autoridade para abençoar e para neutralizar toda palavra de morte, de enfermidade, de desamor. Você tem a autoridade do Senhor para liberar também palavras de vida sobre a vida da sua mãe. Amá-la, perdoá-la, se abrir para um relacionamento. Oh, cura, Senhor. Oh, nada está perdido. O Senhor restitui os anos que foram consumidos. O Senhor restitui o tempo perdido. E uma longa caminhada que vocês duas têm pela frente, mas agora vai ser diferente, porque Deus está com vocês. Oh, cura, Senhor, que haja perdão, oh, que haja conserto, aleluia. Oh Deus, perdoamos, Senhor, e somos perdoadas. Nada é impossível. Tem essa letra aí, Bruno? Coloca pra nós, querido. Nada é impossível, nada. Seja qual for a história, a dor, a situação.